Ah, que bom que o nosso canal te encontrou. E aí eu quero te convidar, se você ainda não fez a sua inscrição, a se inscrever em nosso canal, acionar o sininho para que você possa receber todas as nossas notificações. E agora eu quero te convidar a ouvir uma palavra que vai abençoar a tua vida, vai te trazer esperança, graça e vida. Vem comigo, vamos ouvir? Você que nos assiste, que está em casa ou em qualquer outro lugar, que Deus lhe abençoe, Deus abençoe a sua vida. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, você tem a oportunidade de fazer e assim compartilhar essa mensagem com muitas pessoas. Aproveite a oportunidade agora nessa live e deixe lá o seu like. Eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 1, versos de 27 a 30. Filipenses, capítulo 1, versos de 27 a 30. Assim diz a palavra: vivei acima de tudo do modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidado pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Senhor, essa é a palavra, e a tua palavra é linda, é alimento, é fonte. Nós acreditamos piamente que é a tua palavra, a palavra de um Deus zeloso, amoroso, gracioso, bendito. Fala conosco nessa noite. Nós queremos entender o que a palavra está dizendo. Queremos ser praticantes dessa verdade. Queremos também ser propagadores dessa verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Quando eu vi esse texto, eu fiquei pensando na temática. Eu acredito que esse texto tem tudo a ver com a cultura do céu. E é justamente sobre isso que eu quero falar hoje, sobre a cultura do céu. O reino de Deus, queridos, tem uma cultura própria, a cultura do céu. É um reino que tem as suas bases na justiça, na paz e na alegria. O livro de Romanos, no capítulo 14, verso 17, diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A alegria, queridos, faz parte da cultura do céu. Amém? A alegria faz parte da cultura do céu. Por isso, como igreja, nós precisamos viver isso. Como igreja, nós precisamos ser um povo feliz, um povo alegre, um povo completamente diferente. Não porque alguém está dizendo assim: sorria, Jesus te ama. Não, não, você já sabe que Jesus te ama. O meu sorriso, a minha vida, o meu estilo de vida precisa ser uma consequência natural daquilo que eu vivo em Deus. A satisfação de tê-lo como Pai, a satisfação de viver para a glória dEle. E nós precisamos entender, queridos,
que se o céu tem uma cultura, e se nós somos peregrinos nesta terra, nós somos cidadãos de onde? Do céu. Então nós precisamos nesta terra viver a cultura do céu. E talvez você me pergunta, mas qual a cultura do céu? A cultura do céu é uma cultura de paz, de justiça e de alegria. Essa é a cultura. Porque se quando o Filho veio, Ele trouxe para a terra exatamente isso. E Paulo, ele fala sobre isso em Romanos. Ele diz, olha, o reino de Deus não está baseado apenas em distribuição de pães e peixes. O reino de Deus não está baseado em um assistencialismo. Não, não. Porque se a justiça reinar, nós iremos ter pouca necessidade de fazer o assistencialismo. Vocês entenderam? Essa é a justiça do reino. Só que nós não podemos esperar a justiça do mundo. Às vezes nós estamos muito equivocados a respeito do mundo. Nós somos cidadãos dos céus, que estamos neste mundo. Não podemos esperar a justiça do mundo, queridos. A justiça vem de quem tem justiça, a igreja, a noiva, comprada, lavada e remida por Jesus. Somos nós, eu e você. Eu não posso esperar do sistema o que eu preciso fazer. Eu não posso esperar a justiça de quem não pode me oferecer justiça. E às vezes nós estamos assim, escandalizados com o que está acontecendo lá fora. Não, o nosso maior escândalo deve ser quando acontece aqui dentro. Entende? E para isso eu preciso chamar a minha responsabilidade e a sua responsabilidade. Nós precisamos estar completamente comprometidos em sermos pessoas justas, pessoas honestas, pessoas que vêm comprar, porque é bom comprar, sim ou não? Quem gosta de comprar aqui? Todos nós gostamos de comprar uma blusa nova, uma calça nova, um tênis, um relógio, um celular, um iPad, tudo. Mas na mesma proporção que compramos, nós precisamos o quê? Pagar. Precisamos pagar na mesma proporção. Comprou, pagou, está devendo, só compre novamente depois que pagou. Não é estar devendo, virou a esquina, fez de conta que não está enxergando quem você está devendo e compra outro. Não, não, não. É ter o compromisso. Porque você sabe que o outro tem um compromisso. Não é porque ele é irmão e o irmão vai entender. Não, não, pense comigo. O irmão tem fome. O irmão tem o quê? Família. O irmão tem casa. Não, irmão, não, o irmão entende. Não, essa não é a cultura do céu. Essa não é a cultura do céu. Essa é a cultura do mundo. E nós não podemos copiar o mundo. Precisamos viver a cultura do céu. Justiça, paz. O que depender de vós tem de o quê? Paz uns com os outros. Paulo vai falar isso em Efésios. O que depender de vós, o que depender da minha vida, o que depender da sua vida, vamos ter paz, vamos. Paz não é ausência de conflito. Paz não é ausência de, eu não concordo contigo sobre isso ou sobre aquilo. Ok, nós podemos discordar, o que nós não podemos é brigar. Mas nós podemos discordar. Em algumas coisas nós temos o direito de discordar. Em outras que a Bíblia fala, nós não temos o direito de discordar. Nós só temos o direito de obedecer. Mas em algumas coisas nós podemos discordar. Eu gosto de usar azul. Você gosta de usar verde. Ok. Tranquilo. Não é uma questão moral. Mas naquilo que a Bíblia diz, a gente não pode estar achando o que a Bíblia diz. A Bíblia achou primeiro.
O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra se encarnou. Entende? Então nós temos uma cultura própria, queridos. É por isso que é estranho, a gente sabe, o cristão, que ele se alimenta de fontes que não são fontes da cultura do céu. É o cristão secularizado. Da mesma forma que ele ouve da palavra de Deus, da mesma forma que ele ouve canções de adoração a Deus, ele também ouve outras canções. Não, mas isso aí, assim, tipo, tem tanta gente fazendo isso, mas essa é a cultura do céu, essa é a música que toca no céu, essa foi a música inspirada pelo céu. Nós temos que escolher a nossa rota, a nossa vida. Então, como igreja de Cristo, precisamos entender o que significa a cultura do céu. Paulo, preso em Roma, escreve para Filipos, uma província romana. Como província, queridos, eles precisavam viver o que o império ditava em todas as suas dimensões. Na ética, na cultura, as normas, a língua. Quando nós nos convertemos, o nosso desafio é sairmos dessa cultura que nos era peculiar, porque fazíamos parte do mundo no sentido de o Deus desse século, e agora nós precisamos nos converter à cultura do céu. Amém? É por isso que o Evangelho é uma conversão de valores. O Evangelho é uma conversão de valores. Os nossos valores. Os valores que a palavra de Deus indicam, são os nossos indicativos, são os valores. Valores em relação à vida, valores em relação à família, valores em relação à pátria, valores em respeito à honra, lá nas escolas, respeitando nossos professores, são valores. Vocês como alunos, meninos, meninas, adolescentes, é honroso vocês não viverem a cultura da escola, no sentido de, meus colegas todos estão dizendo isso ou aquilo do professor, eu vou fazer a mesma coisa. Não! Para o seu professor chegar a nível de ser professor, ele estudou muito, ele se dedicou, ele aprendeu, ele quis, ele se interessou, ele está ali como um mestre, e não como um palhaço. Ele precisa ser honrado em sala de aula. Já é uma profissão quase em desuso, as pessoas já não querem mais ser professor, porque estão perdendo a simpatia, o apreço, a honra. Mas como igreja, como cristãos, nós precisamos honrar, sempre, respeitar, zelar, nos importar. Essa é a nossa cultura, é a cultura do céu. Então, como vivem os filhos de Deus, já que nós temos a cultura, e a cultura é a cultura do céu, como vivem os filhos de Deus? Que cultura é essa? Sabe, eles vivem como cidadãos dos céus. O texto diz assim, verso 27a diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Amém? Vivei acima de tudo. Olha como isso é profundo. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Vivei é uma palavra grega que significa cidadão. Vivei. Aqui fala de cidadania. Viver. Cidadania. E como eu já disse para vocês, Filipe era uma colônia o quê? Romana. Ou seja, uma Roma em miniatura. Quando o império chegava, subjugava os povos, eles iriam impor
a roupa, a cultura, a língua, a gastronomia, tudo. Era uma mini Roma fora de Roma. Então nós somos o céu na terra. Amém? Amém. Nós somos o céu na terra. Onde nós chegamos, queridos, a cultura do reino chega comigo e chega com você. Por isso que o que eu tiver que fazer, eu preciso fazer da melhor maneira possível. Você precisa ser o melhor aluno, você precisa ser o melhor funcionário, eu preciso buscar ser a melhor pastora possível, que essa é a minha função, meu chamado, minha missão. E em todos os teus segmentos, onde você estiver, você precisa buscar ser e fazer o seu melhor. Tudo que você faça, faça para a glória de Deus. Ofereça o seu melhor. Sabe por quê? Porque você é um cidadão dos céus. Cidadão dos céus. Ele não vive chegando atrasado nas coisas. Não, ele se antecipa. Começa às 19h30, eu chego às 19h20, 19h15. É um cidadão dos céus. Ele tem compromisso com o tempo, com o horário, com o tempo do outro, com o horário do outro. Compromisso. Sabe, o cidadão do céu, ele não trabalha, sabe assim, triste. Ele não trabalha de qualquer maneira. Ele não entrega qualquer trabalho. Não, ele entrega o melhor trabalho possível. O melhor. Independente das circunstâncias, ele está ali. Outro poderia estar em seu lugar, mas foi dado aquela vaga, aquela oportunidade, e nós precisamos fazê-la da melhor maneira possível. Nós não podemos confundir a empresa, o ambiente de trabalho com a nossa casa. É preciso ter ética, pontualidade, respeito com quem nos guia. É isso, queridos. Meu pai, eu abro as gavetas lá do meu escritório em casa, e eu tenho várias placas de condecorações. Claudionor Costa Gomes, funcionário do ano. Claudionor Costa Gomes, funcionário do ano. Ah, pai, conta outra coisa aí para mim. Festinha surpresa. Eu já lhe falei que a única vez que ele deixou de ir no serviço foi porque eu quebrei a testa, 10 pontos aqui, ó. Aí ele foi me levar no hospital. Quebrei a testa assim, meio-dia, porque assim, eu joguei tanto ping-pong e eu bati mesmo assim. Eu estava eufórica, o porão lá de casa baixo, bati a cabeça assim na pilar, a hora que eu fui no pilar, né, no pilar. Quando eu fui, o Cristiano está aí para me corrigir, né, meu filho? Eu falei certo aí? Pode me corrigir, eu tô de boa. E aí bati a cabeça, pá, 10 pontos, sangue quente descendo. Aí ele foi me levar para o hospital, meio-dia, perdeu a tarde de serviço. Foi a única falta que ele teve. E todo mundo diz assim, é um funcionário público federal, não trabalha. Meu pai não seguia essa rota. Não, eu não segui essa rota. Por quê? Porque ele é um cidadão dos céus. Ele é um cidadão dos céus. Os seus colegas de trabalho, ele saiu, fizeram uma festa, lamentaram, choraram. Ele também chorou. Meu pai era lindo chorando. Por quê? Porque assim, é um funcionário padrão. Assim, os meus irmãos queridos, eles têm esse mesmo DNA. De horário, de tempo. Essa não é uma característica apenas minha. Nós precisamos entender essas coisas. E quando Deus, mas assim, eu não tive essa cultura familiar, ok, mas você já tem o reino. Vamos viver isso no reino. Vamos ter disciplina. Isso fala muito de quem nós somos. Fala muito de quem nós somos. Então eles comiam, vestiam, estudavam como os romanos. Paulo estava enfatizando, vivam na terra com a cultura do céu.
E sabe, o discipulado precisa redundar em um viver diferente da cultura do mundo. O que aprendemos precisa moldar a nossa cultura de tal maneira que fique evidente que não somos mais os mesmos. Por quê? Porque o Evangelho nos transforma e não as regras. É o Evangelho que nos transforma. Porque o Evangelho é o poder de Deus para transformar o homem. É o Evangelho, não são as regras, não é o posso e não posso, não. Se a gente começa pelas regras, a gente não sabe o valor e o preço e o sabor do Evangelho. Se a gente começa a vida cristã a partir do não posso, não é, não aqui. Não, o discipulado não pode ser esse chamado às regras. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso. Não, isso é o Espírito Santo que vai te dizer o que você pode e o que você não pode. Algumas pessoas, lógico que a ficha cai assim depois de um tempo. Se é que a gente ainda fala de ficha, né? Tem alguma linguagem mais moderna? Porque assim, eu gosto de ser moderna. É o que aí que está aí? Continua ficha? Aí eu vou perguntar para vocês vão falar ficha, porque vocês fazem parte da minha faixa etária. Eu vou perguntar para eles. Mas vocês entenderam. Mas é muito melhor que o Evangelho nos comunique essas verdades. É muito melhor. Paulo estava desafiando a igreja de Filipe, queridos, a viver um cristianismo onde o testemunho deles fosse visível para os de dentro e para os de fora. Precisamos ser a página da Bíblia que mais o mundo lê. Precisamos carregar a cultura do céu para onde estivermos. Nossas conversas, padrões, postura, roupa, música, diversão devem falar da cultura do céu. Isto é viver de um modo digno do Evangelho de Cristo. Modo digno do Evangelho de Cristo. Cultura do céu. Como vivem os filhos de Deus? Vivem também como um time. Isso é a cultura do céu. Vivem como um time. O texto diz assim: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Então, a igreja de Filipos, queridos, estava atravessando um vale chamado contendas. Quando você vê Paulo, ele fala aos Efésios, os Efésios estavam vivendo contendas. Ele vai falar para as cartas de 1 e 2 Coríntios, resolver também pendências, contendas. Gálatas, contendas. Aí você, meu Deus do céu, esses crentes vivem contendendo? Somos nós. Existem contendas entre nós? Sim. Ah, mas isso é uma coisa, é a igreja, essa igreja local. Não. Porque você pensa sobre o amarelo, eu penso sobre o verde, o outro pensa sobre o vermelho, o outro pensa sobre o azul, o outro pensa sobre o laranja. E hoje nós vivemos a cultura do cancelamento. Se você não gostou, você cancela. Não gostou, cancela. Hoje nós vivemos essa cultura terrível, só que ela não é a cultura do céu. Deus não te cancelou quando você errou, quando você pisou na bola. Então nós não podemos viver essa cultura do cancelamento. Essa não é a cultura do céu. Sabe, a cultura do cancelamento não é a cultura do céu. Aí eu não gostei do que você falou, eu vou aqui te cancelar. Alguém me perguntou assim, a senhora me cancelou? Eu falei, eu nunca te segui, como que eu vou te cancelar? Não, eu não te cancelei. Aí nesse dia eu fui aprender como era para cancelar. Eu não manjo dessas coisas. Aí eu chamei alguém, me ajuda aqui a
Me ensina aqui a cancelar. Não é nem bom aprender essas coisas. Não. Vou cancelar? Não. Então no Instagram, de repente, você tem 5.000 seguidores. Aí você faz uma postagem, uma imagem. Aí vem para 2.000. Quem são meus seguidores? Acredito que alguns de vocês. Mas esses 5.000, 6.000 de Instagram? Você acha mesmo que... Não. O mundo real. O mundo real. Então aquela igreja estava atravessando esse vale, um vale chamado contenda. E sabe, um time dividido pode até ganhar um jogo, mas não ganha um campeonato. Hoje, enquanto eu me arrumava para sair para cá e tal, eu descobri que estava passando o Jogo do Brasil, comecei a assistir o Jogo do Brasil. Então quando você assim é um jogador estrela, você bate, você se joga, você faz um monte de coisa e você esquece. Eu estou dentro de um time, se eu te fizer muitas faltas e receber um cartão amarelo, eu prejudico esse time. Mas o jogador estrela, ele não está nem aí se ele fez isso, se ele não fez, né? Ele é estrela. Ele ganha milhões. Ele nem quer saber se ele está prejudicando o time no total. Então, nós jogamos e podemos ganhar partidas, mas daí ganhar campeonatos, daí ganhar Copa, só um time unido ganha a Copa. Só um time unido. Nós podemos ganhar uma partida hoje, outra acolá, mas campeonatos nós ganhamos unidos. Então é preciso ser um, precisamos trabalhar unidos dentro de uma única visão. Eu aproveito, lógico, para falar da construção. E eu quero convidar você a vir comigo, a construirmos esse lugar juntos. Daqui a 4 anos, se Deus quiser, nós iremos, para a glória de Deus, demolir toda essa estrutura e refazer esse templo do zero. Eu quero convidar você a vir comigo. Como ovelha, como você participa desse rebanho, você que nos ouve, você pode estar cooperando conosco. Fique à vontade, fique livre para conhecer a nossa igreja. Eu quero te convidar. Todos nós, da criança ao ancião, você pode cooperar com algo, você pode fazer parte desse time de vencedores. Ao longo desses 4 anos, queridos, o que vai definir a nossa vitória será a nossa unidade. Todos nós precisamos fazer a nossa parte. Eu preciso fazer a minha parte, você precisa fazer a sua parte. E juntos nós iremos construir. Juntos. Não pode ser uma história da metade, não. Nossa agenda precisa ser... A agenda 2023 precisa ser refeita, repensada. A partir disso, já estamos nesse processo. Justamente para que a gente possa navegar, porque para mim, como pastora, eu preciso impulsionar a construção, mas eu não posso deixar de te alimentar espiritualmente, de ter um congresso, de ter algo para você participar. Então as duas coisas precisam caminhar, e a gente precisa caminhar com sensatez, com prudência, porque há um orçamento, e é necessário que se respeite o orçamento do outro, que zele, que pelo menos pense nisso. Eu particularmente penso, sempre penso. Eu acho que é muito bom quando a gente parte a partir do outro, e não a partir da nossa própria realidade, mas a partir da realidade do outro. É sempre bom. Então, uma igreja unida, queridos, ela é invencível. Uma igreja unida avança nas trincheiras alcançando vitória.
A igreja em Filipe precisava avançar na propagação do evangelho, mas internamente eles estavam brigando demais, discutindo demais. Tinham grupos, eu nem vou me deter muito nesse sermão, porque nós iremos falar um sermão exclusivamente sobre isso, mais na frente, quando o texto exige um pouco mais sobre a temática. Mas às vezes nós estamos perdendo a nossa luta no que diz respeito, no que se refere ao alcance de outras pessoas, ou de outros impactos que podemos fazer e causar, porque internamente nós estamos quebrados demais. É preciso ser um. Você não precisa pensar igual todo mundo, não. É bom que se pense diferente, porque isso é criativo. Pensar diferente é ser criativo. E ter na equipe as pessoas que pensam diferente, que dão as suas opiniões, isso é muito importante. O que nós não podemos é fazer da nossa opinião, da nossa ideia, um Deus. Tem que ser assim e pronto, se não tiver assim, não, vamos pensar no todo. A igreja é uma família que podemos pertencer, podemos amar e ser amado, podemos cuidar e ser cuidado, concordar e discordar sem ofender, oferecendo ao outro o direito de pensar diferente. E onde está o segredo? O segredo é compreendermos exatamente que nós não estamos defendendo a nossa causa, o nosso reino e nem o nosso território, mas nós estamos vivendo para a glória de Deus. Você está pensando para a glória de Deus? Está projetando para a glória de Deus? Então vamos continuar avançando, vamos continuar crescendo, caminhando. O inimigo sempre vai tentar, queridos, minar uma igreja dividida, uma célula dividida, uma família dividida. A sua família dividida, poucos projetos alcançarão. Poucos. Você pensa em A, os outros pensam em B, não, A, B, pronto. Então vamos ver aqui o C e ver o que a gente pode fazer no C. Então é por isso que nós precisamos viver a cultura do céu. Como um time, como uma igreja, desejamos não apenas ganhar uma partida, nós queremos vencer o campeonato. Amém? Nós queremos vencer o campeonato. Não queira apenas vencer uma partida, vença o campeonato. Como vivem os filhos de Deus? Eles vivem corajosamente. Essa é a cultura do céu. A cultura do céu é uma cultura de gente corajosa. Filipenses 1:28 fala assim: e que em nada sejam intimidados pelo adversário, pois o que é para eles prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus. A igreja de Filipe enfrentava duas guerras. A primeira, a interna. A segunda, a externa. A externa era a perseguição. A interna, as contendas. Qual era a guerra mais perigosa que aquela igreja estava enfrentando? A externa ou a interna? A interna. Porque se você vence dentro de casa, você está pronto para vencer no mundo. Mas se você perde dentro de casa, você não consegue chegar no mundo. Por que às vezes nós não conseguimos chegar no mundo? Porque antes de sair para o mundo, nós já estamos divididos. Ah, mas tinha que ser assim, não era assim, não era assim. Não, gente, ok. E aqui, o que é que nós vamos fazer? O que podemos fazer para sairmos juntos? Alegres, satisfeitos, glorificando a Deus, porque a perseguição, ela era uma evidência daquela igreja.
E será que nós não estamos vivendo tempos assim? Talvez não na severa perseguição, mas será que a gente não já está sentindo o cheiro? As privações, o que se pode falar, o que não se pode falar. O que você fala que é cancelado, bloqueado, derrubado. Até mesmo na plataforma, se você falar algumas palavras aqui, eles julgam que, não, essa palavra não foi boa. Aí a live cai. Aí você tem que estar preocupado se você comunica a palavra ou a live está em pé. Eu quero comunicar para você a palavra. Meu compromisso é com ela. Amém? Você quer a live em pé? Também. Mas se não der para ter as duas coisas, não se pode negociar o essencial. Não se pode negociar o mais importante. Não se pode negociar. Então a luta interna precisava ser vencida. Existiam duas famílias na igreja que elas lutavam. Elas disputavam o território. Disputavam programações. Como ele disse, iremos falar sobre isso vastamente em uma única pregação. Mas sabe de uma coisa? Uma vez unidos, o mundo não poderá nos deter. Uma vez unidos, entenda isso. Uma vez unidos, o mundo não poderá nos deter. Não poderá. De maneira alguma. Em tudo que tentarmos fazer, seremos bem-sucedidos. Porque a obra de Deus, diga para o irmão do lado assim, é obra de Deus, meu irmão. Mas de alguma forma assim, sacode o irmão, eu sinto assim profeticamente que você deve fazer isso. Aleluia, bem melhor assim. Amém. A igreja, queridos, estava sendo estimulada e desafiada pelo próprio testemunho do apóstolo Paulo, a lutar de maneira corajosa, avançando destemida, para que o evangelho triunfasse. Queridos, nós temos uma mensagem que não pode ser comprometida pelas nossas diferenças. Não. Ela precisa chegar onde precisa chegar, límpida, clara, única, poderosa, como é a palavra de Deus. Nós somos os propagadores dessa palavra. Precisamos pregar e entregar essa palavra com entusiasmo, com vida, com alegria, sabendo que estamos oferecendo o que o mundo precisa, o melhor, o evangelho. E precisamos viver de forma corajosa. Viva de forma corajosa na escola. Vivam assim, dando um bom testemunho, sendo bons alunos. Se eles tentarem falar da sua fé, não discuta a fé, viva a sua fé. Não discuta a fé. Fé não pode ser discutida. Fé só precisa e só pode ser vivida. Não discuta a religião. Não discuta. Viva a sua fé. As pessoas respeitam a gente por aquilo que nós fazemos. Elas podem até não concordar com você, mas ela vai te respeitar. Quando o mundo encontra um genuíno cristão, queridos, a coisa muda. A coisa muda. Por quê? Porque encontrou um genuíno cristão. A atitude do cristão para com o inimigo deve ser de intrepidez, nunca de medo e de incertezas. Eu passei ali em determinado lugar, fiquei assim meio temeroso. Não. Você é filho, você é luz, você é sal. Não existe maldição sem causa. Não pega.
Está sobre você o sangue do Cordeiro. Não pega. Está sobre a sua vida o sangue do Cordeiro. Você foi lavado, limpo, remido, comprado, separado. Totalmente diferente. Completamente. Então aquela igreja vivia em meio a perseguições, entraves. Eles não podiam adorar livremente, eles estavam de alguma forma acuados. Entenda uma coisa, quando o mundo nos vê acuado, ele nos acua muito mais. Quando o mundo nos vê caladinhos, ele nos cala muito mais. Quando o sistema nos vê enquadrado, ele vai nos enquadrar muito mais. Precisamos resistir. Jesus pregava em meio à perseguição. Os apóstolos pregavam em meio à perseguição. O sangue de alguns mártires regaram a terra, serviram de adubo para a expansão do reino de Deus. O sangue do mártir Estevão fez com que a igreja em Jerusalém, estando só em um ambiente encantada por 5, 10, 15, historiadores acreditam que aquela igreja, bem no seu início, ela teve uns 22 mil membros. Logo no início, eles estavam muito felizes. Imagina pregar para 22 mil membros ali. Ai meu Deus, uma multidão. Imagina Pedro pregando, empolgadíssimo. E Jesus disse: olha, vão só para Jerusalém? Não. Aí veio a perseguição. Estevão é apedrejado. E o texto vai dizendo que a igreja toda foi dispersa para todos os lados. O evangelho chegou em todos os lugares, queridos, porque onde você chega, o evangelho vai junto. Onde você chega, uma oportunidade de salvação chegou naquele lugar. Por isso a importância de investirmos em missões. Por isso a importância das viagens missionárias. Por isso a importância dos campos missionários. Por isso essa importância. Por quê? Porque onde o evangelho chega por intermédio de um missionário, o reino chega naquele lugar. A atmosfera é transformada naquele lugar, anos após anos. Leva tempo para toda uma eternidade. O tempo é nada para a eternidade. Por isso eu quero convidar você, dia 16 de outubro, um domingo, nós estaremos fazendo a nossa oferta para missões. 16 de outubro. Reserve alguma coisa. Aliás, não foi uma boa palavra. Reserve uma boa semente. Alguma coisa é alguma coisa. É tudo menos uma semente. Mas eu quero te desafiar, da criança ao ancião. Vamos dia 16 ofertar para missões. Vamos fazer o nosso melhor. Queira fazer parte. Queira dizer: eu vou fazer parte disso. Eu vou enviar para os campos missionários. Eu vou ajudar a propagação do evangelho. Deixe o evangelho chegar em outros lugares por intermédio da minha e da sua oferta. Estamos aí em missões nacionais. É isso? Nacionais. A nossa junta de missões nacionais, o mês seria esse mês aqui, mas nós temos até dezembro para enviar essa oferta. Vamos fazê-la no mês próximo, dia 16, num domingo. Você pode estar falando aqui: eu quero enviar para o Senhor de Missões. Seja qual for a sua oferta, ofereça o seu melhor. Faça o seu melhor.
Por quê? Porque onde o Evangelho chega, o reino de Deus chega. Diante de pessoas que desejam nos imprimir medo, pavor, nós não podemos viver de maneira, medrosa, acovardada. Não, precisamos falar claramente do amor e da graça de Deus. Ser cristão hoje é um desafio, é verdade. Você é cristão? Aí você logo é confundido com uma série de adjetivos. Você é isso, aquilo outro. E isso não é verdade. Há um tempo atrás, no Brasil e no mundo, ser cristão era quase como uma grife. Hoje em dia, você falar que é cristão está mais desafiador. Você já recebe um nível de pressão maior. E se você estuda sobre países perseguidos, é exatamente assim que começa o processo. Você vai sendo podado, tirado o direito de fazer algumas coisas, de pensar, de falar sobre o aborto. Não podemos falar de aborto. A família, não podemos falar sobre família. Enfim, é como se tivéssemos que negar a verdade. A maioria parece que ela não é respeitada, porque é uma luta de minorias. Quando vamos olhar, os índices são baixíssimos. Mas é como se quisessem nos submeter assim, tem que descer essa mensagem de goela abaixo no sentido dos seus desvalores. Mas o reino tem uma cultura própria. Nós acreditamos na família. Sim, acreditamos na família. Amamos a família. A única forma, queridos, de cumprirmos aquilo que está em Gênesis, crescei e multiplicai, é por intermédio da família. É a única maneira. Não tem outra maneira. Todas as outras maneiras pré-estabelecidas, encontradas, é uma frustração, sem dúvida alguma. Então não tenha medo de nenhum dos inimigos, sejam eles humanos ou sejam eles espirituais. Você não está sozinho e ninguém pode te tocar. Amém? Eu quero concluir com a frase de Chris Wellington, é um profeta nesta geração, e ele diz assim: nascemos e temos a promessa de sermos mais do que vencedores. Não somos vítimas, mas vitoriosos e filhos da justiça. Devemos ser a luz do mundo. Então, se o mundo está em trevas, isso significa que nós não estamos exercendo o nosso trabalho como deveríamos. Sejamos luz, faça o dia raiar. Amém? Sejamos luz, faça o dia raiar. Vamos viver a cultura do céu? Eu quero convidar você a se colocar em pé, vamos orar. Eu quero te desafiar a isso. Coloque a mão no seu coração. E vamos orar.